Tem, por exemplo, o Dia das Mães. A gente sabe que Dia das Mães é todos os dias, né? Mas no Dia da Mãe que você vai presentear, que você vai abraçar sua mãe, né? Você vai jantar ou vai almoçar com ela, você faz alguma coisa com sua mãe no Dia das Mães, né? Mesma coisa, a festa da adoração, irmãos. Adoração, nós adoramos todos os dias. Mas na festa de adoração parece que é diferente, né? Há um mover, há uma unção diferente. E a gente percebe que Deus trabalha em nosso coração, em nossas vidas. E no dia da festa, adoração, parece que seu coração pulsa mais. Você sente mais a unção, mais o mover de Deus. Você fica mais sensível a ter esta comunhão com Deus. Isso é tremendo, poderoso. Eu não sei se você sente isso, mas eu creio, irmãos, que você, no seu coração, há algo diferente nesse dia. Porque imagina, você vai hoje, festa da adoração, irmãos. Que tremendo, você está adorando aquele que vive e reina para sempre. Aquele que é Deus, Senhor. Que não importando as circunstâncias que acontecem em nossa vida, Ele continua sendo nosso Senhor. E sendo adorado, glorificado e exaltado. Irmãos, eu gostaria, juntamente com a igreja, quero exaltar ao Senhor, glorificar o seu nome, adorá-lo. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé. Se você quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Mas gostaria de cantar. Eu não, eles vão cantar, né? A canção do Apocalipse, que é um louvor de adoração que eu gosto muito. Eu gostaria, sim, de estar aqui junto com eles, adorando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e Ele há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, vida, misericórdia. Santo, 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 Deus poderoso, que ele há de vir, ele há de vir, com a criação louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, porque estás assentado no trono, acima dos querubins e reina para sempre. Nós te adoramos, nós te glorificamos, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos como igreja do Senhor para te adorar, expressar a nossa gratidão e o nosso amor. Apesar, ó Deus, de toda a nossa debilidade e fraqueza, nós queremos declarar, ó Pai, que nós te amamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, igreja. Vamos ler a Bíblia. Aleluia. João 19, versículo 41. Gostaria de falar sobre 4 jardins. São 4 jardins que... Tem mais jardins, mas esses 4 aqui são jardins muito importantes que marcaram o mundo, a sociedade, as nossas vidas. Diz assim, então, João 19, 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda posto. Capítulo 20, do verso 11 em diante. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Aleluia. Irmãos, tremendo, né? Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras?
ela supondo ser o jardineiro. Aleluia. Irmãos, do jardim do Éden até o jardim celestial, nós precisamos passar por esse jardim. Não tem como nós, como filhos, ou como homem ou mulher, chegarmos ao jardim celestial sem passar por esse jardim. Nós sabemos, irmãos, que lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 8, que é o primeiro jardim, nós vamos ler, está escrito assim: e plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chama-se Pisão, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Nós temos desse primeiro jardim, irmãos, Deus, Ele criou os céus e a terra. E num pedaço da terra que Ele formou, Ele então plantou um jardim, chamado então Jardim do Éden. E nesse jardim Deus colocou o homem e a mulher. E esse jardim era muito belo, o Jardim do Éden. Éden significa, irmãos, paraíso, delícias. Esse jardim do Éden foi a melhor coisa que Deus fez, e nela colocou o homem, porque o propósito de Deus era sempre se relacionar com o homem, estar próximo do homem. Por isso que a Bíblia fala em Gênesis 3:8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o Senhor visitava Adão e Eva todos os dias na virada do dia. Deus, irmãos, o prazer de Deus é ter relacionamento, é ter comunicação, é se relacionar-se com o homem desde sempre, irmãos, é isso. Deus criou um lugar lindo, um lugar regado, cheio de plantas, cheio de árvores frutíferas, um lugar cheio de animais belos e lindos, um lugar muito bom, muito lindo, e colocou o homem ali. Porque é o prazer de Deus, irmãos, ver o estado do homem sempre bem. É o prazer de Deus me ver e te ver bem. É a alegria de Deus, irmãos, te ver bem. E acima de tudo, ter este relacionamento de intimidade com Ele. Porque foi para esse propósito que Deus criou o jardim. Mas esse jardim foi perdido por causa do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, irmãos, eles foram expulsos do jardim. Perderam a sua casa original, porque o jardim era a casa original do homem. O homem não era para perder esse lugar. Você sabe, irmãos, que no nosso coração, no seu coração, você pode perceber muito bem que nós sempre queremos o melhor. Nós sempre, a nossa visão é atraída por coisas belas. Por quê? Porque Deus, desde o princípio, colocou isso em nossa vida. Nós sempre queremos o melhor, porque o homem foi criado para viver em lugar melhor, em um bom lugar, em lugar de delícia. Mas o homem, por causa do pecado, perdeu tudo isso, toda esta beleza, e acima de tudo, perdeu a verdadeira intimidade com Deus, perdeu então a verdadeira comunhão com Deus por causa do pecado. E no decorrer dos séculos, o homem então sempre quis reatar esse relacionamento com Deus, de uma outra forma, de si próprio, de como ele quer conseguir alcançar Deus. Mas Deus providenciou, como Ele próprio disse a Adão e Eva, Ele providenciaria alguém para restaurar, até chegar a de Jesus.
O Senhor Deus, irmãos, escolheu um lugar na terra como jardim. E esse lugar da terra que ele escolheu como jardim é chamado Santo dos Santos do Tabernáculo. É chamado Santo dos Santos no templo do Senhor. Aquele lugar onde Deus se manifestava, a fagulha da glória de Deus estava naquele lugar chamado Santíssimo Lugar. E ali naquele lugar o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele podia se achegar diante daquela fagulha e falar com Deus, orar a Deus, adorar a Deus. Ali era então o lugar do jardim que Deus providenciou para o homem, porque Deus sempre quis isso. Ele disse a Moisés: Moisés, constrói um tabernáculo, porque eu vou morar no meio de vocês, eu vou morar entre vocês. Moisés, constrói então o tabernáculo. Então esse lugar, o Santíssimo Lugar, era o jardim do Éden na terra. Era um lugar de relacionamento com Deus, era o lugar da manifestação de Deus, era o lugar onde Deus, irmãos, se mostrava aos filhos de Israel na terra. Era um privilégio servir ao Senhor como levitas. Todos os levitas foram escolhidos para servir ao Senhor no tabernáculo. Havia os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Era uma tribo escolhida para servir a Deus no tabernáculo, era um privilégio muito grande. E para mostrar ao povo de Israel, Deus também deu lugar então aos gentios de servir no tabernáculo. Os gibeonitas que enganaram Josué. Quando você lê lá Josué, os gibeonitas enganaram Josué, dizendo que era numa terra distante, e eles quiseram fazer uma aliança com Josué, o povo de Israel. Eles fizeram sem saber, foram enganados, e sem saber que os gibeonitas moravam na terra de Canaã e que eram seus inimigos, mas foram enganados. E qual foi o castigo, irmãos? Que no fundo era uma bênção. Porque o castigo era que eles seriam rachadores de lenha e tiradores de água para o serviço do Senhor. Você veja bem, foi inserido para o trabalho do tabernáculo, que era o serviço específico dos levitas, mostrando a graça de Deus. Aquele povo foi alcançado pela graça de Deus para servir ao Senhor. Era um serviço mais pesado, era tirar água e rachar lenha, mas era um privilégio tirar água e rachar lenha para o Senhor. Era um privilégio tremendo. Então, irmãos, você veja bem a graça, o amor de Deus, a sua misericórdia, mostrada para os gibeonitas, que como uma nação ímpia, pagã, eles se tornaram então trabalhadores do templo. E no decorrer dos anos se passaram, até que o Senhor enviou seu próprio Filho Jesus, porque o Senhor não queria ficar só no Santíssimo Lugar. Ele não queria ficar só naquele lugar específico no santuário. Ele teve que enviar o seu próprio Filho. E quando, então, ele foi crucificado, a Bíblia diz que quando ele foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando que agora Deus, ele sai daquele lugar, e agora Deus pode ser alcançado por qualquer pessoa na face da terra, e pode ser adorado, pode ser glorificado, pode ser exaltado como Deus. Aleluia! É a graça abundante de Deus ao se oferecendo à humanidade a sua intimidade, a sua comunhão, a sua salvação, a sua restauração para o homem caído, perdido, para aqueles que estavam distantes de Deus. Deus então sai do Santíssimo Lugar, porque Jesus entregou a sua vida, aleluia. Então vem o segundo jardim, foi o lugar onde nós lemos. Jesus, ele foi sepultado no jardim. E esse jardim era um lugar regado também. Não tem jardim feio, bem tratado feio, irmãos. Esse jardim era lindo e belo. Adão perdeu o primeiro jardim, o lugar de delícia. O Filho de Deus, Jesus, ele restaurou o jardim. Por isso, ele foi confundido por Maria, que ele era um jardineiro. Jesus é especialista em restaurar jardim. Jesus é especialista para restaurar as árvores,
As árvores são bem cuidadas e dão frutos. O segundo jardim, irmãos, tremendo, poderoso, porque fala da ressurreição do Filho de Deus, fala da restauração possível ao homem caído, debilitado, o homem longe, distante de Deus, de uma verdadeira restauração, libertação e salvação, e acima de tudo, a verdadeira ligação do homem com Deus, a verdadeira intimidade com Deus foi restaurada então ali, no jardim. E agora o homem pode alcançar o terceiro jardim, que é o jardim celestial. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, diz assim, Apocalipse 22, verso 1. Então me mostrou o rio de água da vida. Isso aí lá no Nova Jerusalém. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. A árvore da vida, eu não sei o que aconteceu com a árvore da vida da terra, do Éden. Uns falam que foi arrebatada, eu não sei, irmãos. Eu sei de uma coisa, lá na cidade de Jerusalém celestial haverá a árvore da vida, a restauração completa e verdadeira, a verdadeira árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, todos aqueles que entregam a vida a Jesus, que andam na sua presença, aqueles que o adoram, que o glorificam, aqueles irmãos, os filhos de Deus, o final é entrar nesse jardim. Adão e Eva perderam o jardim, mas ainda há um jardim para os filhos de Deus, para a igreja do Senhor, para os remidos, para os lavados pelo poder do sangue de Jesus. Agora a nossa vida, irmãos, como cristão, até entrar nesse jardim celestial, até nós entrarmos lá, nós estamos vivendo aqui na terra hoje. Nós vamos trabalhar, nós trabalhamos, nós andamos, corremos o dia a dia, temos família, né? Aos cuidados, estamos na correria, como dizemos, estamos na correria. Mas há um quarto jardim. Lá diz em Isaías, diz assim, 51, Isaías: ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fosse cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei, porque o Senhor tem piedade de Sião, tem piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Aleluia! Irmãos, no decorrer da nossa vida, como cristão, como filho de Deus, nós vamos muitas vezes passar por desertos, passar por tribulações, passar por adversidades. Irmão, mas nós não podemos perder uma coisa que Deus colocou em cada um de nós.
que é o jardim secreto. Deus implantou, quando nós nascemos de novo, um jardim secreto em cada coração que nasceu de novo, que entregou a vida a Jesus. Existe um jardim secreto na sua vida, aleluia. E esse jardim, irmãos, no decorrer da caminhada, pode sofrer algum problema, e pode faltar muitas vezes água, pode se tornar um deserto, irmãos, mas uma coisa nós podemos crer: Deus é especialista em restaurar jardim, Deus é especialista para levantar jardins, Deus é especialista para no deserto fazer florescer árvores frondosas, árvores frutíferas, flores. Irmãos, Deus é Deus de poder, Ele é Deus restaurador, aleluia. Há um jardim secreto no seu coração. Talvez você não se deu conta, mas esse jardim secreto se manifesta. Cada um tem um jeito de adorar a Deus. Cada um tem uma maneira de adorar a Deus. Ninguém adora a Deus igual. Por isso nós não podemos julgar, irmãos. Tem uns que chora, grita, corre. Tem uns que ficam quietos, sentado ali, mas a água está jorrando. Aquela água que Jesus falou, que fluirão rios de águas vivas, que saltam para a vida eterna. É essa água. Só a pessoa que está adorando sabe, irmãos. Só a pessoa que está adorando está sentindo aquilo. Cada um tem um jeito, irmãos. E o meu jeito muitas vezes exprimo assim, a minha adoração, às vezes sai até lágrimas. Não de tristeza, mas de alegria. É uma coisa inexplicável que acontece no nosso interior, no coração de adorador. Hoje mesmo eu acordei, depois coloquei esse louvor, porque meu coração já levantou, irmãos, pensando na adoração a Deus. Coloquei o louvor, a canção do Apocalipse. Comecei a adorar ao Senhor. Comecei a adorá-lo. Algo acontece no interior, irmãos, inexplicável. Só sei que parece que é um rebuliço no nosso espírito. Quando nós estamos adorando ao Senhor, dá a impressão, irmãos, que nós não sabemos se é o céu que vem até nós ou se nós que vamos até o céu. Dá a impressão que quando você está adorando ao Senhor, você não vê, mas você pode sentir, parece que anjos estão com você, ali junto com você, fazendo parte daquela adoração a Deus, aleluia. Quando nós adoramos a Deus, nós não importamos, irmãos, se eu tenho uma conta para pagar amanhã e não tenho dinheiro. Quando estou adorando, não importa se eu tenho centenas de dinheiro no banco, não importa, porque essa adoração, ela é espiritual, ela é tão forte, irmãos, que essas coisas do mundo se tornam secundárias em nossa vida, e naquele momento da adoração você sente, então, a atmosfera celestial na sua vida. Isso é coisa inexplicável. O homem, a psicologia, irmãos, são coisas que o adorador sente, e começa a sair o incenso da adoração a Deus. O incenso que sobe até a presença dele. Eu não sei se você já dançou para Deus. Eu danço lá em casa. Em casa eu estou sozinho, danço para Deus, irmãos. E eu imagino assim comigo, não estou dançando sozinho. Tem uns anjos fazendo coreografia comigo também. Quando estou adorando a Deus, eu não vejo, mas eu sinto a atmosfera celestial. E cada um tem o seu jeito de adorar. Talvez o seu jeito não é o do meu jeito. Você tem o seu jeito de adorar a Deus. E rios de água estão saindo do seu interior. A verdadeira adoração. Se você ainda nunca sentiu isso, é só você se entregar à adoração. O Senhor fala na sua palavra, irmãos, que Ele restaura
o jardim interior, o jardim secreto em nossa vida. Nós não precisamos viver distante de Deus, porque Deus nunca está distante de nós. Nós não precisamos correr de Deus, Ele está sempre próximo. Não importa que momento nós estamos passando, mas quando nós paramos para adorar, uma coisa é certa: você esquece do natural e você entra numa atmosfera espiritual. Talvez por alguns minutos, por horas, mas você entra numa esfera de adoração tão grande que você não quer nem saber o que está acontecendo à sua volta, porque a presença de Deus é tão grande que você quer somente adorá-lo, irmãos. Você não quer saber se alguém vai falar mal do seu jeito de adorar. Você não quer saber se as pessoas vão pensar mal. Você quer somente adorar. Adorar aquele que está sentado no trono. Isaías, quando ele teve a visão de Deus no templo, Deus assentado no alto e sublime trono, a primeira coisa que ele sente é a sua condição espiritual do pecado. Porque é impossível entrar numa esfera de adoração sem pensar em você como um pecador e pedir perdão, arrependimento e pedir o sangue de Jesus para te lavar. A primeira coisa, irmãos, é isso. A segunda coisa é que Deus vem como bálsamo, limpa o seu coração e você começa então a se derramar na presença do Senhor, numa adoração profunda com Ele. Talvez o que estou falando aqui, talvez é uma coisa esquisita para você. Mas a adoração, irmãos, ela é real e verdadeira. A verdadeira adoração no Espírito, ela é real, verdadeira, intensa, sobrenatural. E você pode se deliciar em Deus. Um jardim nos espera, um jardim celestial. Mas a pergunta é: como está o meu jardim hoje na presença de Deus? Precisa de mais água. Todo o jardim, irmãos, o jardim do Éden era regado por 4 braços de rio que passaram por ela. Era muito regado, muita água. Porque a água representa a vida, representa frutificar, representa crescer, representa preservação. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Esta água que corre do nosso interior é para isso, para regar o nosso jardim secreto. Regar o seu jardim secreto. Pode estar seco, mas essa água é tão sobrenatural que quando ela passa, aquele solo que estava em deserto, ela começa então a brotar árvores, começa a brotar flores, começa a dar frutos, porque é o Espírito Santo que está passando por este deserto, por esse jardim, e está restaurando o jardim. Nós precisamos dessa verdadeira adoração em nossa vida para isso. É por isso que nós precisamos adorar a Deus. Por que o céu é regado de adoração? Quando você lê lá Apocalipse capítulo 4, você vai ver os anjos adorando, você vai ver os anciãos adorando. Todos estão adorando ao Senhor, contínua oração, 24 horas por dia, sem cessar. Ali nunca haverá morte, ali nunca haverá choro, ali nunca haverá coisas ruins, porque ali é um lugar de plena adoração. Deus me chamou, Deus me salvou, Deus te chamou, Deus te salvou para ser um verdadeiro adorador. Experimente adorar, e você verá quão grande é o Deus que nós servimos, quão misericordioso, quão amoroso Ele é em nossa vida. Deus está contemplando o seu jardim. Gostaria que o pessoal do louvor subisse aqui. Deus contempla o seu jardim. Olha só essa mesa regada, frutos, árvores frutíferas que alimentam.
Deus quer tornar isso real em nossa vida. Deus quer que o seu jardim seja tão frutífero, que você seja tão abundante, que você tenha para dar àqueles que não têm. Deus quer que o seu jardim seja tão regado com